Há muitos anos, um homem chamado John decidiu se mudar para uma casa em uma área isolada da cidade. A casa era antiga e tinha um ar sombrio, mas John não se importou, pois gostava da solidão e do silêncio que a região oferecia. No entanto, logo após se mudar, coisas estranhas começaram a acontecer. John ouvia barulhos estranhos durante a noite e às vezes via sombras se movendo pelo canto do olho. Ele tentou ignorar essas ocorrências, mas elas se tornaram cada vez mais frequentes e perturbadoras. Um dia, enquanto investigava os sons que vinham do sótão, John encontrou uma série de artefatos estranhos, como velas, livros antigos e uma estatueta de um deus pagão. Intrigado, ele começou a pesquisar sobre a história da casa e descobriu que ela havia sido usada como um local de culto por uma seita secreta. John não conseguia acreditar no que descobriu e decidiu investigar mais a fundo. Ele passou horas e horas pesquisando e vasculhando a casa, tentando desvendar os mistérios que ela escondia. Mas o que John não sabia era que a seita ainda existia e não estava disposta a permitir que ele descobrisse seus segredos. Eles começaram a persegui-lo, enviando-lhe ameaças e vandalizando sua casa. John não se intimidou e continuou sua investigação, mas uma noite, enquanto ele estava sozinho em casa, algo terrível aconteceu. Ele foi encontrado morto em seu sótão, com sinais de ter sido sacrificado em um ritual macabro. A cidade nunca soube o que realmente aconteceu com John e a casa foi abandonada. Mas as pessoas da região ainda falam sobre os sons estranhos que vêm da casa à noite, e alguns afirmam ter visto a sombra de um homem vagando pela propriedade, como se ainda estivesse investigando os mistérios da casa assombrada. Após a morte de John, a casa ficou abandonada por anos, tornando-se um local que causava medo em todos que se aventuravam a chegar perto dela. Mas, mesmo com a casa vazia, os moradores da cidade ainda falavam sobre os acontecimentos estranhos que ocorriam ali, como luzes acesas durante a noite e gritos que ecoavam pela vizinhança. Um grupo de adolescentes decidiu se aventurar na casa abandonada durante uma noite, movidos pela curiosidade e pelo medo. Eles entraram na casa pela janela do sótão, mas assim que começaram a explorar o local, coisas estranhas começaram a acontecer. Eles ouviam sussurros vindos de um dos quartos e sentiam a presença de alguém que não podiam ver. Quando os adolescentes tentaram deixar a casa, encontraram a porta trancada e todas as janelas seladas. Eles estavam presos dentro da casa assombrada. As luzes começaram a piscar e os móveis a se mover sozinhos. Alguns dos jovens começaram a entrar em pânico, mas um deles, corajoso, decidiu investigar mais a fundo. Ele encontrou um porão secreto escondido atrás de uma estante de livros, e lá dentro, descobriu um altar onde rituais macabros haviam sido realizados. Sinais de sacrifícios humanos eram evidentes. Mas, antes que pudesse investigar mais, o jovem foi atacado por algo que ele não podia ver, um ser com garras afiadas que parecia querer impedi-lo de descobrir mais sobre a seita. O jovem não sobreviveu ao ataque, assim como John. Seu corpo foi encontrado em estado deplorável, com marcas de mordidas e arranhões por todo o corpo. Desde então, a casa ficou totalmente abandonada e nunca mais foi habitada. Dizem que as sombras ainda se movem pela casa durante a noite e que o espírito do jovem continua preso lá, tentando desvendar os mistérios que custaram sua vida. E você teria a coragem de passar uma noite na casa? Deixe aí nos comentários. E se inscrevam para não perder nada. Obrigado.